Sabe aquela sensação de ter mais de 60 anos e ainda assim querer aproveitar cada momento com energia e vitalidade? Muitos de nós procuramos formas de nos mantermos saudáveis. E uma das coisas que mais ouvimos é que as oleaginosas, as nossas queridas castanhas e nozes, são uma bênção para a saúde. Elas são cheias de nutrientes, ricas em gorduras boas, e parecem a solução perfeita para um lanche ou para enriquecer as nossas refeições. Mas e se eu lhe dissesse que, para nós, que já passamos dos 60, algumas dessas amigas podem, na verdade, estar a causar mais mal do que bem, silenciosamente, sem que você sequer se aperceba? É uma realidade um pouco dolorosa de aceitar. Não é? A gente se esforça para comer bem, segue as dicas que parecem lógicas, e de repente, descobre que algo que sempre considerou um aliado pode estar a sabotar o nosso corpo, a nossa digestão, a nossa energia ou até mesmo a nossa saúde a longo prazo. É como descobrir que o atalho que você sempre pegou para chegar em casa tem um buraco escondido. Muitas dessas castanhas, que a indústria e a cultura popular nos dizem serem indispensáveis, podem ser um verdadeiro desafio para o nosso organismo que, com o passar dos anos, já não processa as coisas da mesma forma que processava aos 20 ou aos 30. Neste vídeo, vamos desvendar quais são essas 3 castanhas populares que, embora muitas vezes vistas como amigas da saúde, podem, na verdade, estar a sabotar o seu bem-estar, especialmente depois dos 60. Vamos entender o porquê e o que podemos fazer para proteger a nossa saúde, sem abrir mão do prazer de comer bem. Fique conosco até ao fim, pois o que vamos revelar sobre a última delas poderá surpreender bastante. Vamos começar com a primeira castanha da nossa lista, uma que é presença constante na mesa de muitas famílias, seja como petisco, ingrediente em doces ou até mesmo em pastas para barrar no pão, o amendoim. Sim, o amendoim. Muita gente nem o considera uma noz verdadeira. Botanicamente falando, ele é uma leguminosa, da mesma família do feijão, mas na culinária e no dia a dia, tratamo-lo como se fosse uma castanha. E ele é um dos mais populares e baratos, o que o torna ainda mais consumido. Mas para nós, com mais de 60 anos, o amendoim pode apresentar alguns desafios que merecem a nossa atenção e, talvez, uma mudança na forma como o vemos. Um dos primeiros pontos de preocupação com o amendoim, especialmente com a idade, é a sua propensão a ser contaminado por uma toxina chamada aflatoxina. Esta é uma substância produzida por certos tipos de fungos que crescem em culturas como o amendoim, principalmente quando as condições de armazenamento não são as ideais, como umidade e calor. A aflatoxina é um vilão silencioso e traiçoeiro para o nosso corpo, especialmente para o fígado, que já tem uma carga de trabalho considerável com o passar dos anos. A aflatoxina representa um estresse adicional, a exposição crônica a esta toxina, mesmo em pequenas quantidades, tem sido associada a problemas hepáticos graves, incluindo danos no fígado e, em casos extremos, até risco aumentado de certas doenças. O nosso sistema de desintoxicação, que já não é tão robusto quanto antes, pode ter dificuldade em lidar com esta carga extra. Outra questão com o amendoim está relacionada com a sua composição de ômega 6. O amendoim é bastante rico em ácidos gordos ômega 6 e, embora precisemos de ômega 6 na nossa dieta, o equilíbrio é crucial. A nossa dieta moderna, no geral, já tende a ter um excesso de ômega 6 em relação ao ômega 3. Um desequilíbrio nesta proporção
pode levar a um aumento da inflamação no corpo. E para nós, que já estamos numa fase da vida onde a inflamação crônica é uma preocupação maior, ligada a dores nas articulações, problemas cardíacos e até declínio cognitivo, adicionar mais um alimento que pode contribuir para esse desequilíbrio não é o ideal. Não é que o ômega 6 seja mau em si, mas o excesso, sem um bom equilíbrio de ômega 3, pode ser problemático. Pense no seu corpo como uma orquestra. Se um instrumento estiver a tocar muito alto, a melodia não soa bem. E como se não bastasse, muitas pessoas mais velhas relatam dificuldades digestivas após comer amendoim. Isso pode ser devido aos seus antinutrientes, como lectinas e fitatos, que podem dificultar essa absorção de alguns minerais e causar desconforto gastrointestinal, como inchaço, gases ou até mesmo uma sensação de peso no estômago. O nosso sistema digestivo, com a idade, também passa por mudanças. A produção de enzimas digestivas pode diminuir e a motilidade intestinal pode ficar mais lenta. Consumir alimentos que são inerentemente mais difíceis de digerir pode agravar esses sintomas e tornar o dia a dia menos confortável. Pense bem quantas vezes comeu um punhado de amendoins e sentiu-se um pouco pesado ou inchado depois. É um sinal que o seu corpo pode estar a ter dificuldade em processá-los. Então, o que fazer? Não significa que nunca mais possa tocar num amendoim, mas significa ser mais consciente e talvez reduzir a frequência e a quantidade, especialmente se você já tem problemas hepáticos, inflamatórios ou digestivos. Se for comer amendoim, procure por produtos de boa qualidade, orgânicos, que minimizem o risco de aflatoxinas e, mais importante ainda, opte por versões que não sejam fritas em óleos vegetais inflamatórios e que não tenham adição excessiva de sal. A moderação é a chave. Pense em amendoins como um deleite ocasional, em vez de um alimento básico diário, e considere alternativas mais seguras, como as sementes de abóbora ou sementes de girassol, que são excelentes fontes de nutrientes e geralmente mais bem toleradas. Lembre-se, o nosso corpo nos dá sinais. Basta estarmos atentos e dispostos a ouvi-los. Agora que já desvendamos os segredos dos amendoins, vamos passar para a próxima castanha que merece a nossa atenção. Aquela que muitos consideram inofensiva e até superalimento, aclamada pela sua riqueza nutricional, mas que, no excesso, pode virar um verdadeiro problema. A castanha do Pará. A castanha do Pará, ou castanha do Brasil, como é conhecida em alguns lugares, é famosa por ser uma das fontes mais ricas de selênio do planeta. E o selênio é um mineral fantástico, essencial para a função da tireoide, um poderoso antioxidante que ajuda a combater o envelhecimento celular e a fortalecer o nosso sistema imunitário. Para nós, que queremos manter a nossa saúde em dia, isso soa como música para os ouvidos. Não é, o problema é que, com a castanha do Pará, a linha entre a dose benéfica e a dose tóxica é incrivelmente tênue, especialmente à medida que envelhecemos e o nosso metabolismo se torna um pouco mais lento na eliminação de substâncias. Quando se trata de selênio, mas não é necessariamente melhor. Na verdade, consumir selênio em excesso pode levar a uma condição chamada selenose, que é a toxicidade por selênio. Os sintomas da selenose podem ser bastante desagradáveis e, por vezes, assustadores. Começam muitas vezes de forma sutil, como uma fadiga inexplicável, dores musculares, e depois podem evoluir para problemas mais visíveis e preocupantes, como a perda de cabelo. Imagine acordar e perceber que o seu cabelo está a cair mais do que o normal.
ou que as suas unhas estão mais quebradiças do que nunca. Estes são sinais claros de que o seu corpo está a receber selênio em excesso. Além disso, a selenose pode causar problemas digestivos. Mau hálito com um odor que alguns descrevem como metálico ou a alho. E até mesmo, em casos mais graves, danos nos nervos e outras complicações neurológicas. E se você já toma suplementos que contêm selênio, o risco de exceder a dose diária recomendada apenas com castanhas do Pará aumenta exponencialmente. E há outro aspecto da castanha do Pará que muitas vezes é desconhecido e que pode gerar alguma preocupação à sua natural radioatividade. Sim, você ouviu bem. As castanhas do Pará têm uma capacidade única de absorver o rádio do solo. Um elemento radioativo natural. Os níveis são baixos e geralmente não são considerados perigosos para a saúde se o consumo for moderado. No entanto, para nós, que já temos mais de 60 anos, e para quem o corpo está mais vulnerável a acumulações ao longo do tempo, e que buscamos sempre minimizar a exposição a qualquer tipo de substância que possa sobrecarregar o organismo. É um fator a ser considerado. Não é algo para entrar em pânico, mas é mais um motivo para não exagerar no consumo. A solução para a castanha do Pará é a moderação. Enquanto 1 ou 2 castanhas do Pará por dia podem ser benéficas para fornecer o selênio de que necessitamos. Ultrapassar essa quantidade regularmente pode rapidamente levá-lo à zona de perigo. Não pense que, por ser saudável, pode comer um pacote inteiro. Pelo contrário, pense nelas como um medicamento natural que precisa ser dosado com precisão. Se você gosta do sabor e quer aproveitar os benefícios do selênio, seja rigoroso na porção. Coloque 2 de manhã no iogurte ou no seu pequeno almoço e pronto. Evite comer mais ao longo do dia e sempre que possível. Varie as suas fontes de selênio e outros nutrientes para não depender apenas de um alimento. E depois de falarmos da castanha do Pará e de como o excesso pode ser um problema, é hora de abordarmos a terceira e última castanha da nossa lista. Uma que talvez esteja na sua despensa agora mesmo e que, para surpresa de muitos, pode não ser a melhor amiga do seu intestino e do seu bem-estar geral. Especialmente se for consumida em certas formas, a castanha de caju. A castanha de caju é adorada pelo seu sabor amanteigado e pela sua versatilidade. Presente em receitas doces e salgadas, é considerada uma boa fonte de gorduras saudáveis, vitaminas e minerais. No entanto, para a população com mais de 60 anos, a castanha de caju pode trazer algumas questões que vale a pena considerar e adaptar. Um dos principais pontos de atenção com a castanha de caju é o seu elevado teor de oxalatos. Os oxalatos são compostos naturais encontrados em muitas plantas que podem ligar-se a minerais como o cálcio no trato digestivo, formando cristais. Para a maioria das pessoas, isso não é um problema, mas para indivíduos com predisposição a cálculos renais, pedras nos rins, ou que já sofreram com eles, uma dieta rica em oxalatos pode aumentar o risco de formação de novas pedras à medida que envelhecemos. A função renal pode não ser tão eficiente quanto antes, e o corpo pode ter mais dificuldade em eliminar esses cristais. Além disso, algumas pessoas relatam dores articulares ou outros desconfortos em dietas ricas em oxalatos, mesmo sem ter pedras nos rins. Não é uma regra para todos, mas é um ponto a ser considerado se você sofre de algum desses problemas. Outra questão importante, e muitas vezes ignorada, é a forma como a castanha de caju é processada e consumida.
A maioria das castanhas de caju que encontramos no mercado são torradas, e muitas vezes são torradas em óleos vegetais de baixa qualidade, como óleo de girassol ou soja, que são ricos em ômega 6 e podem tornar-se rancificados ou oxidar durante o processo de aquecimento. Consumir estes óleos oxidados regularmente contribui para a inflamação no corpo, que, como já dissemos, é uma preocupação maior para nós, que queremos manter a saúde das nossas articulações, do nosso coração e do nosso cérebro. Para além disso, muitas castanhas de caju torradas vêm com adição excessiva de sal, o que não é ideal para quem precisa controlar a pressão arterial ou a retenção de líquidos. E não podemos esquecer dos antinutrientes, como as lectinas e os fitatos, presentes nas castanhas de caju, assim como em muitas outras sementes e grãos, embora em menor quantidade do que em leguminosas. Eles podem, para algumas pessoas, dificultar a digestão e a absorção de nutrientes. O nosso sistema digestivo, que já é mais sensível e talvez menos eficiente com a idade, pode reagir com inchaço, gases ou simplesmente uma sensação de que a digestão está presa. Então, como abordar a castanha de caju se você tem histórico de pedras nos rins, ou sente desconforto digestivo ou articular após comê-las? Talvez seja melhor limitar bastante o consumo ou evitá-las. Para os demais, a recomendação é priorizar as castanhas de caju cruas e sem sal. O caju cru, que não passou por processos de torrefação com óleos, mantém melhor as suas gorduras saudáveis e é menos propenso a gerar compostos inflamatórios, se possível. Experimente demolhar as castanhas de caju cruas durante algumas horas antes de as consumir. Este processo de demolha ajuda a reduzir alguns dos antinutrientes, tornando-as mais fáceis de digerir e os seus nutrientes mais biodisponíveis. E, claro, a moderação é sempre a chave. Um pequeno punhado ocasionalmente pode ser bom, mas não as torne o seu snack diário em grandes quantidades. Agora que já percorremos estas 3 castanhas que, com moderação e conhecimento, podem ser geridas de forma diferente na sua dieta, chegamos ao ponto onde tudo se conecta. O momento de reforçar a importância de uma alimentação consciente do poder das suas escolhas para uma vida longa e plena. Viu como, por vezes, aquilo que consideramos saudável pode ter um outro lado, especialmente à medida que envelhecemos. Falamos sobre o amendoim e as suas particularidades, com o risco de aflatoxinas e o desequilíbrio de ômega 6 que podem sobrecarregar o fígado e aumentar a inflamação. Mencionamos a castanha do Pará, essa pequena gigante do selênio, onde a linha tênue entre o benefício e o excesso pode levar à toxicidade e a sintomas desagradáveis como perda de cabelo e fadiga, sem esquecer a sua natural, mas presente, radioatividade, e abordamos a castanha de caju, que, apesar de deliciosa, pede mais atenção na sua preparação e consumo, especialmente para quem tem sensibilidade a oxalatos ou busca evitar óleos inflamatórios e excesso de sal. A mensagem principal aqui não é para ter medo de comer. Muito pelo contrário, é para lhe dar poder através do conhecimento, o nosso corpo. Depois dos 60, é uma máquina sábia, mas que exige um pouco mais da nossa atenção e carinho. O que funcionava perfeitamente aos 30 pode já não ser o ideal agora. Os processos de desintoxicação são mais lentos. A digestão pode ser mais sensível. E a inflamação torna-se uma preocupação maior. Ao fazer escolhas mais conscientes sobre o que colocamos no nosso prato, estamos a investir diretamente na nossa qualidade de vida, na nossa energia e na nossa capacidade de desfrutar de cada dia ao máximo.
Não se trata de cortar completamente esses alimentos da sua vida se você os adora. A menos que seu médico recomende. Trata-se de reavaliar a frequência, a quantidade e a forma de consumo. Talvez trocar aquele punhado diário de amendoins por sementes de abóbora ou girassol. Quem sabe, comer 1 ou 2 castanhas do Pará por dia, em vez de um punhado, para obter o selênio necessário, e talvez optar por castanhas de caju cruas e demolhadas, consumidas com mais moderação, em vez das versões torradas e salgadas. Pequenas mudanças como estas, baseadas no conhecimento, podem fazer uma enorme diferença na sua saúde e felicidade. Lembre-se, o objetivo é viver a vida com o máximo de vitalidade possível, sem dores desnecessárias, com a mente clara e o corpo funcionando bem. A sua saúde é o seu maior tesouro, e cuidar dela é um ato de amor próprio que lhe trará dividendos incalculáveis. O conhecimento que adquiriu hoje pode ser o catalisador para uma nova fase de bem-estar na sua vida. Gostaria muito de saber o que pensa sobre este tema. Já sentiu algum desconforto ao consumir estas castanhas? Tem alguma outra dica sobre como lidar com alimentos que parecem saudáveis, mas que podem ter um lado menos bom? Deixe a sua experiência e as suas perguntas nos comentários abaixo. A sua partilha pode ajudar outras pessoas na nossa comunidade. Se este vídeo lhe foi útil, se sentiu que aprendeu algo novo e importante para a sua saúde, por favor, deixe o seu gosto. Isso ajuda-nos a saber que estamos no caminho certo e a levar esta informação a mais pessoas. E claro, subscreva o nosso canal para não perder os próximos vídeos com mais dicas valiosas sobre como viver a sua melhor vida em todas as idades. Ative o sininho para receber as notificações. Agradeço imenso a sua companhia. Cuide-se, informe-se e celebre cada dia com saúde e vitalidade. Viva a sua melhor vida em todas as idades. Até o próximo vídeo.